Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje estudaremos as frações e também os tipos, própria, imprópria e aparente. Fração é uma forma de representar as partes de um objeto, figura ou quantidade que foram divididos ou divididas em partes ou fragmentos iguais. Por exemplo, Eduardo comeu 3 fatias da pizza ao lado. Veja que essa pizza ela foi cortada em 6 partes iguais. E aí a gente pode representar isso por meio de uma fração. As frações são representadas da seguinte forma: a gente tem um numerador e um denominador. O denominador está associado a quantas partes a gente divide uma figura, um objeto. Nesse exemplo aqui vai ser uma pizza. Então a gente dividiu a nossa pizza em 6 partes iguais. Então o nosso denominador vai ser 6. Eu comi 3 fatias, então o numerador vai ser 3. Então eu comi 3 fatias das 6 em que essa pizza aqui foi cortada. Já sabemos que o denominador está associado ao número de partes iguais que dividimos um objeto, figura ou quantidade. Então veja os exemplos abaixo para analisarmos mais denominadores. Vejam essa pizza. Essa pizza é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fatias. Se ela é formada por 7 fatias, então o nosso denominador vai ser 7. Essa outra pizza ela tem 1, 2, 3, 4, 8 fatias. Então, o nosso denominador vai ser 8. Essa outra pizza tem mais fatias. Ela tem 10. Então, o nosso denominador vai ser 10. Essa barrinha de chocolate ela tem 18 tabletes. Então, o nosso denominador vai ser 18. Aqui eu tenho várias moedas amontoadas. Tenho 37. Então, o nosso denominador vai ser 37. Agora, se pegássemos 2 unidades de cada item que nós temos acima, nós teríamos o seguinte: 2 sobre 7, 2 fatias de pizza das 7, né? Se tirássemos 2 daqui também, 2 de 8, 2 de 10, 2 de 18, tirássemos 2 moedas das 37 que nós temos amontoadas aqui. Tá? Então vejam que a primeira coisa que analisamos é o denominador e depois o numerador. Tipos de frações. Fração própria são frações em que o numerador é menor que o denominador. Vejam esses exemplos aqui. 1 sobre 3, 2 sobre 3, 4 sobre 5. O numerador, que é a parte de cima, ele é menor que o denominador. Isso significa que a quantidade representada pela fração própria é uma parte da unidade, do todo ou da totalidade. Então, enquanto o numerador for menor que o denominador, será uma fração própria. Por exemplo, durante a semana eu jogo futebol aos sábados e domingos. Veja que eu uso aqui 2 dias dos 7 dias que formam a semana. A gente poderia montar uma fração a partir disso. 2, que é a quantidade de dias que eu jogo, dos 7 da nossa semana. Então a semana é dividida em 7 dias. Por isso que nós temos o nosso denominador 7. E eu jogo apenas 2 dias na semana, por isso que eu tenho o numerador 2. E se eu jogasse 7 dias, ainda teríamos uma fração própria? Vejam que nós teríamos uma fração totalmente diferente, seria 7 sobre 7. E 7 sobre 7 é igual a 1, né? A gente poderia realizar a divisão e encontrar 1. Então, não, porque o numerador aqui já seria igual ao denominador, e isso representaria o inteiro. E a fração própria, ela representa partes de uma totalidade. Então, se tivéssemos 6 fatias de 7, ou seja, 6 sobre 7, ainda seria considerada uma fração própria. Fração imprópria são frações em que o numerador é maior ou igual ao denominador ou quando o numerador é igual a zero. Veja alguns exemplos aqui. Frações que representam mais de um inteiro, por exemplo, 5 quartos, 7 quintos, 23 sobre 8. Então a gente tem aqui o caso em que o numerador ele é maior que o nosso denominador. Então, eles estão representando algo que é maior do que o inteiro. O inteiro seria, por exemplo, 4 sobre 4, que vai dar igual a 1. Aí seria uma pizza dividida em 4 partes iguais e alguém comeu as 4 fatias. Então, ela comeu a pizza inteira. Aqui, como eu tenho um numerador 5, isso quer dizer que ele comeu mais de uma pizza. Então, é por isso que é considerada uma fração imprópria. Outro caso que a gente pode ter são frações que representam zero. Então, eu teria 0 sobre 2, 0 sobre 3, 0 sobre 5. Então, nós teríamos aqui como resultado zero, né? 0 dividido por 2 vai dar 0. Outro caso seriam as frações que representam um inteiro. Por exemplo, 2 sobre 2 vai dar igual a 1. Então, aqui comi uma pizza inteira. 3 sobre 3 ia dar 1. É como se tivesse cortado em 3 fatias gigantes e comido as 3.
Se o numerador ele é menor que o denominador, a gente já sabe que é uma fração própria. Todos os outros casos são considerados imprópria, que é quando o numerador for maior que o denominador, ou quando o numerador ele é igual ao denominador, que é esse caso aqui embaixo, ou quando o numerador for zero. Então, nós podemos encontrar essas três situações para ser considerada imprópria. Por exemplo, Eduardo e Amanda ganharam de presente 3 pizzas e precisam dividir entre os dois. Aqui nós temos um caso de fração imprópria, porque o nosso numerador ele é maior que o nosso denominador, representa algo maior que o inteiro. Amanda comeu metade de uma barra de chocolate e o Eduardo comeu o triplo de Amanda. A gente pode representar o que a Amanda comeu como metade, ó. Temos uma barrinha de chocolate e aqui ela comeu metade, então é 1/2, certo? Pegou uma barrinha de chocolate, dividiu em 2 partes iguais, né? E ela pegou apenas uma para ela que ela comeu metade. E o Eduardo comeu o triplo disso, então é como se pegássemos o 3 e multiplicássemos por essa metade, que é 1/2. 3 vezes 1 vai dar 3, e aí a gente ainda tem 1/2 aqui. Então, Amanda comeu 1/2 da barrinha de chocolate, 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, Eduardo comeu uma barrinha e meia e a Amanda comeu apenas meia barrinha. Vejam que nós temos aqui um caso de uma fração própria e aqui, como representa mais do que o inteiro, que nós temos uma fração imprópria. Temos também a fração aparente, que são frações em que o numerador ele é múltiplo do denominador. O numerador ele vai ser múltiplo do denominador quando a divisão entre o numerador e o denominador for exata. Então, para um número ser múltiplo de outro, o primeiro, quando for dividido pelo segundo, tem que ser uma divisão exata. Por exemplo, se eu tivesse 2/2, vejam aqui que é uma divisão exata, vai dar 1. 4 dividido por 4 é uma divisão exata, vai dar 1. 10 dividido por 5 vai dar 2, é uma divisão exata. 12 dividido por 3 dá 4, é uma divisão exata. 35 dividido por 7 vai dar 5, divisão exata. Veja que a quantidade que está sendo considerada aqui nessas frações, elas podem ser representadas por um número natural. A gente viu aí que 2/2 vai dar 1, 4/4 vai dar 1, 10/5, 2, 12/3, 4 e 35/7 é igual a 5. Então, a gente sabe que fração aparente, a gente vai ter uma divisão exata entre o numerador e o denominador. Isso só é possível mesmo porque a gente tem essa condição, né, de divisibilidade. Para um número ser múltiplo de outro, a divisão tem que ser exata. O primeiro tem que ser divisível pelo segundo. Obrigado por acompanhar, pessoal. Não esqueçam de curtir o vídeo e seguir o canal. Até mais!